Agora vamos entrar num assunto polêmico. Muita gente fala mal disso, muita gente ama esse tipo de investimento. Eu vou falar para vocês hoje sobre fundos de investimento. Vou falar as vantagens, as desvantagens e responder definitivamente a pergunta: se investir em fundo de investimento faz sentido ou não? Então fica comigo e acompanha aí que esse vídeo tá incrível. Fala, sócios e sócias, tudo bom com vocês? Bom, pessoal, padrão de todo vídeo, tá? Se você já é sócio raiz, já vai deixando o like aqui na confiança, se não deixou ainda e já tá inscrito no canal. Agora, se você é novo por aqui, é a primeira vez que você tá me vendo, é o primeiro vídeo que você assiste, assiste esse vídeo com calma, com atenção, vê se você gostou, se gostou, clica no botão de curtir aqui embaixo e se inscreve no canal para você fazer parte da nossa comunidade de sócios investidores aqui do YouTube, tá bom? Então vamos lá, vamos falar sobre fundo de investimento hoje. Primeiro, vamos entender o que é um fundo de investimento. Um fundo de investimento, basicamente, é quando vários investidores juntam dinheiro para investir em determinado ativo ou alguma determinada coisa que eles acreditam que tenha valor e que vá se valorizar ao longo do tempo. Além de colocar o dinheiro nisso, eles colocam um gestor, que é uma pessoa, um profissional de investimentos, que vai exatamente gerir e tomar as decisões desse fundo sobre a hora de comprar, a hora de vender e fazer a administração desse fundo em geral, com o dinheiro dos investidores. E basicamente, fundos de investimento se dividem em dois grandes grupos e depois se dividem em grupos menores. Os dois grandes grupos são os fundos ativos e os fundos passivos. Os fundos ativos são aqueles que o gestor de fato toma decisões sobre bons momentos de comprar algo e vender algo dentro do fundo. Já os fundos passivos, também conhecidos como ETFs, são aqueles que geralmente replicam o índice, que é basicamente a média de algum mercado. Por exemplo, se você quiser se expor às 500 maiores empresas dos Estados Unidos, você tem um ETF para isso, que é um fundo passivo. Ele se chama IVVB11. E o gestor desse fundo, ele não vai escolher quais ações comprar e vender e fazer giros de capital, nada disso. Ele simplesmente vai acompanhar a média das 500 maiores empresas americanas, que é traduzida por um índice chamado S&P 500. Entendida essa diferença sobre fundos passivos e fundos ativos, vamos falar um pouquinho das classes dos fundos, tá? Que existem várias. Existem diversos tipos de fundo de investimento, como o fundo de ações, que compra ações de empresas. Existem fundos de renda fixa, que compra produtos de renda fixa. Fundos de multimercado, que compra praticamente tudo que tem no mercado. Fundos cambiais, que te expõem a diferença entre duas moedas, como o real, o dólar, o euro. Tem os fundos de private equity, que são os fundos que investem em empresas quando elas estão iniciando, chamadas startups, né, quando elas ainda não estão na bolsa, mas estão se desenvolvendo. E existem diversos outros tipos de fundos, tá? E aí agora você já deve ter sacado o quão gigante é o mundo dos fundos de investimento. Aí você para pensar, poxa, se isso é tão grande assim, tem que ter alguma coisa boa por trás para ter tanto dinheiro movimentando esse mercado. E realmente tem. Eu vou te falar agora as vantagens de você investir em um fundo de investimento. A primeira vantagem é você terceirizar o seu dinheiro para ele ser multiplicado na mão de um especialista de finanças. Porque pensa comigo, quando você está doente, você procura um médico, não é? Quando você tem um problema com a lei, você procura um advogado. Então, por que quando a situação é finanças, você não procura um especialista em finanças para realmente gerir e multiplicar o seu dinheiro? O Peter Lynch, o Howard Marks e o Ray Dalio são três dos maiores gestores do mundo, que trouxeram multiplicações extremamente altas para os seus clientes. A segunda vantagem é você ter mais tempo livre para dedicar tanto ao seu trabalho ou ao seu negócio, aquilo que te gere renda. Porque eu não sei se te disseram isso antes, mas se não disseram, eu tô sendo o primeiro a dizer aqui para você. A Bolsa de Valores não vai te deixar rico. A Bolsa de Valores é um instrumento de conservação e multiplicação de patrimônio. Então você não vai ficar multimilionário com Bolsa de Valores. Você vai ficar rico com o seu trabalho, fazendo aportes e multiplicando esse aporte por vários anos seguindo os juros compostos.
Imagina que você é um advogado que cuida dos seus próprios investimentos. Você dedica cerca de 6 horas por semana para cuidar e estudar os seus investimentos e aporta mensalmente R$ 5.000. Agora imagina que ao invés de gastar essas 6 horas estudando sobre investimento, fizesse consultorias, cobrando R$ 500 a hora em cada uma. Você teria R$ 3.000 a mais para investir. Você investiria R$ 8.000 ao invés de 5.000 e provavelmente acumularia muito mais patrimônio, podendo investir uma quantidade muito maior de dinheiro. Mas já que nem tudo são flores, eu vou te falar agora as desvantagens de você investir em fundo de investimento, que é exatamente os pontos que tanta gente fala mal de investir em fundo. Acompanhei. A primeira desvantagem é a dificuldade que você tem de realmente encontrar um fundo bom de investimento. Porque para você criar um fundo de investimento é relativamente fácil, principalmente se você tem dinheiro e networking. Então, já que é relativamente fácil criar um fundo de investimento, existem muitos fundos de investimento. E já que existem tantos, a maioria no geral não é boa. Então você tem que achar um fundo que entregue realmente resultados muito bons. E essa procura pelo fundo de investimento é realmente mais difícil. Porque no longo prazo, se você parar para pesquisar, você vai ver que a maioria dos fundos de investimento entregam simplesmente o CDI para você. É como se você tivesse investido na renda fixa. E alguns entregam até menos que isso, chegando a entregar rentabilidade negativa para os seus clientes. A segunda desvantagem de você investir em fundos de investimento são as taxas, tá? Sim, as taxas de você investir por fundo de investimento são maiores do que se você investir por conta própria. Mas por que isso? Quando você investe por fundo, você está terceirizando para um profissional cuidar do seu dinheiro. Então é natural que você pague mais para esse profissional trazer um resultado melhor para sua carteira. Afinal, esse é o trabalho dele, né? Então, o que acontece? No fundo de investimento, existem duas grandes taxas que você paga. São as taxas de administração e as taxas de performance. A taxa de administração é a taxa que você paga para um fundo conseguir pagar os seus funcionários e manter sua estrutura. Já a taxa de performance é a taxa que o gestor ganha quando ele tem um resultado bom e consegue trazer uma boa rentabilidade para o fundo. Então ele é recompensado com um percentual do seu desempenho. E a terceira desvantagem, que não é muito uma desvantagem, mas acaba sendo para alguns investidores, é o horizonte de longo prazo. O Peter Lynch, ele foi um dos maiores gestores de fundos de investimento do mundo. Ele geriu de 1977 até 1970 o fundo Fidelity Magellan e ele trouxe para esse fundo uma rentabilidade de 2.700%. Isso dá mais que 29% ao ano de rentabilidade. O curioso é que a maioria dos investidores perderam dinheiro nesse fundo. E aí você me pergunta, mas Álvaro, como a maioria dos investidores perdeu dinheiro num fundo que rendeu 2.700% em 3 anos? Ele rendeu mais de 29% ao ano. Como que alguém perdeu dinheiro com isso? E a resposta, na verdade, é bem simples, tá? As pessoas perderam dinheiro porque elas entravam e saíam do fundo a todo momento. Elas não investiam e esperaram esse longo prazo, um grande período de tempo, para ter uma rentabilidade. O fundo, ele não foi só subindo, acumulando uma rentabilidade de cerca de 30% ao ano, não. Ele tinha momentos de alta, tinha momentos de queda, momentos de alta, momentos de queda. Em média no ano, foi 29%, mais de 29% na realidade, ao ano. E todo o período ele rentabilizou 2.700%. Mas o que geralmente acontece nos movimentos de mercado? O fundo, por exemplo, teve uma grande performance, rentabilizou bastante. E aí muitos investidores viram que o fundo subiu e entraram. E aí, esse momento era um topo de mercado. E aí o mercado caiu. E aí quando o mercado caiu, as pessoas perderam dinheiro e saíram do fundo. E aí depois o fundo recuperou e tornou a subir. E aí mais pessoas entravam e ele caiu e mais pessoas saíram, acumulando rentabilidade negativa num fundo que rendeu extremamente bem. 2.700% em 13 anos é uma rentabilidade muito grande, galera, muito grande. E agora vem a minha opinião sobre fundos de investimento.
Eu invisto em fundos de investimento? Sim. E por quê? Eu não invisto 100% do meu patrimônio em fundos, tá? Eu invisto grande parte em conta própria e apenas um percentual em fundos. Eu invisto muito em conta própria porque, afinal de contas, esse é o meu trabalho. Então eu sou obrigado a estudar o mercado todos os dias e sempre vejo oportunidades e gosto de poder tomar minhas decisões de investimento. No entanto, uma parte do meu patrimônio está sim terceirizada para esses fundos, para esses grandes gestores tomarem decisão, porque eu não vejo problema nenhum em algumas das mentes mais brilhantes do mundo cuidarem de um pouco do meu dinheiro. Bom, e se você gostou desse vídeo, não se esqueça de clicar no botão de curtir aqui embaixo e se inscrever no canal se ainda não for inscrito, e compartilhar esse vídeo com amigos e familiares que possam entender ou tenham interesse em entender um pouco mais sobre fundos de investimento. Eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo.